que é mais importante, obedecer a Deus ou aos homens? Eu sei que em primeiro momento todo mundo responde que obedecer a Deus é mais importante do que obedecer aos homens. Mas existe uma história na Bíblia que ela pode ser controversa. Não sei se você já conheceu a história de Rebeca, a esposa de Isaac, a qual ajuda o filho Jacó a enganar o pai. E aqui muitos entram num parafuso, mas ela dá um exemplo claro de como obedecer a Deus é mais importante do que obedecer a homens e as suas cargas sociais, aos seus modos de operação, a tudo o que acontece ao seu redor, que foi o ser humano que colocou, porque antes obedecer a Deus do que obedecer aos homens. E nesse vídeo eu quero te mostrar que tem tudo a ver essa história de Rebeca com obedecer a Deus antes dos homens, como o apóstolo Pedro fala mais à frente em Atos. Eu me chamo Gedrian, você está na Espiritualidade Artesanal e aqui vamos aprender juntos a Bíblia de uma maneira muito simples e fácil. Antes de começar o assunto, não deixe de assinar o canal, não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Em breve eu estou fazendo uma série sobre oração. Eu tenho visto muitos vídeos sobre a oração do dia, a oração da tarde, a oração da noite, a oração poderosa, como a sua oração dá certo. E na verdade nós estamos terceirizando a oração, que deveria ser um momento nosso com Deus, ou Deus conosco, como você preferir. E está na hora de pararmos de terceirizar e começar a orar por nós mesmos, entendendo o sacrifício de Jesus. Então, assina o canal que eu vou fazer essa série em breve, você não vai querer perdê-la também. Está escrito em Atos 5:29 a seguinte frase: Pedro e outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que a homens. Aqui a Bíblia fala muito mais do que somente ordens diretas, mas ele fala sobre regras sociais, costumes, imposições, tudo que vem do ser humano para outros seres humanos que podem conflitar com o que é a vontade de Deus. E o apóstolo Pedro pode parecer estranho quando ele fala isso, porque parece que ele está te estimulando a uma desobediência civil, quando em outros momentos a Bíblia fala que nós devemos obedecer a autoridades. Mas não é bem por aí. Mas de toda forma, ele te diz para questionar o que o ser humano manda e examinar se é a vontade ou não de Deus. É você ter um olhar crítico e a cada situação você analisar e observar se você está obedecendo a Deus antes de homens. Ele não diz para desobedecer a homens, mas ele diz que Deus vem antes dos homens quando são ordens e regras e o que deve ou não ser feito. E a história de Isaac e Rebeca é ótima para esse contexto. Temos que lembrar quem é Isaac e quem é Rebeca. Se você não conhece a história, eu te recomendo ler do Gênesis 25 até o 27. Ali você vai conhecê-los muito bem. Isaac e Rebeca são abençoados por Deus por dar prosseguimento à bênção de Abraão e têm um par de filhos, Esaú e Jacó. E todo mundo lembra da cena onde Rebeca ela engana Isaac, engana Esaú para dar a bênção para Jacó, que é conhecido como um enganador. E ali todo mundo conflita como Deus quer que sejamos trapaceiros, que sejamos enganadores, quando na verdade não tem nada a ver com isso. Rebeca é um grande caso de que antes vale obedecer a Deus do que obedecer aos homens. E eu vou te mostrar isso. Precisamos voltar lá na promessa de Deus para Isaac e para Rebeca. Em Gênesis 25, do 21 e 23 diz bem assim: os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte do que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Isso aqui é Deus falando para Rebeca. E muitos se esquecem que Rebeca não recebeu só uma promessa, Rebeca recebeu instruções do que era a vontade de Deus dentro do ventre dela. E essas instruções que ela recebeu, elas conflitavam com a ordem social da sua época, aonde os mais velhos dominavam sobre os mais novos. Os mais velhos recebiam as bênçãos gerais da família. O primogênito tinha prioridades. E Rebeca recebeu a instrução de que não, o mais novo vai fazer o mais velho lhe servir. E é muito interessante você notar isso. Rebeca, ela vai contra uma ordem social,
ela vai contra um costume, ela vai contra uma tradição social, não é só da família dela, mas era da época onde ela vivia. Agora imagina Rebeca, com essa instrução que Deus deu a ela, se comunicando com Isaac, que era o patriarca, que era o homem da família, da casa, numa época onde as mulheres tinham uma comunicação muito menor, eram muito mais oprimidas socialmente, falando para Isaac, dizendo assim: Isaac, Jacó tem que dominar sobre Esaú, as bênçãos têm que vir para ele. E com certeza ele não deu ouvidos, porque em toda a trajetória da história você vê Isaac dando predileção a Esaú, porque ele é o mais velho, ele é o primogênito, ele é o que caça, ele é o que faz isso e aquilo, coisas que o pai curte. E Jacó, ele acaba ficando para o lado da mãe. Mas a mãe sabia da promessa de Deus. Deus falou algo para ela e ela sabia o que tinha que ser feito. Então, no capítulo 27 de Gênesis, o que você vê como Rebeca enganando todo mundo, na verdade, comece a olhar como Rebeca sabendo a vontade de Deus, sabendo o que Deus queria, a instrução que Deus deu a ela sendo uma ferramenta de Deus contra uma ordem social, contra o mando da humanidade a favor da vontade de Deus. Porque antes vale obedecer a Deus do que a homens. E isso foi um caso claro na vida da Rebeca, porque ela teve que ir contra a sociedade da sua época, ela teve que ir contra o mando patriarcal da sua época, ela teve que ir contra todos os preceitos que ela tinha, porque Deus falou para ela uma coisa e ela agiu para que aquilo que Deus falou acontecesse. Não que ela regeu a vontade de Deus, ela foi regida pela vontade de Deus, ela foi coordenada pelo querer de Deus. E aí sim, ela faz o que Deus disse. O mais velho vai servir o mais novo, porque Isaac queria que a ordem social fosse executada. O mais velho com a bênção, o primogênito dominando, o mais novo obedecendo. E ela sabia que Deus tinha falado o contrário. E ela fez o que fez para fazer a vontade de Deus contra uma ordem social e humana da sua época. Não esqueça, antes obedeça a Deus do que obedeça aos homens. E para essa compreensão, é muito importante que você conheça quem é Deus para obedecê-lo antes dos homens. Normalmente nós gostamos de criar Deus à nossa imagem, quando nós somos criados à imagem dele. Então você tem que entender que não é o Deus que eu crio, que eu imagino, que eu quero. O Deus do jeito que eu falei que ele tem que ser. Não. É o Deus como ele é o Deus como se apresenta nas Escrituras. É o Deus como se apresenta a humanidade em sua plenitude de Cristo Jesus. Entenda, tem diferença. Não é o Deus com as exclusões. Eu não tiro o versículo, eu não digo que Deus quer isso, quando na verdade na Bíblia diz outro. É o Deus que está na Bíblia. Ele é o Deus que se apresenta a nós. Jesus também ele foi visto como um desordeiro na sua época. Lembra do incidente que Jesus foi no templo e tinha um comércio armado ali e ele saiu chutando a barraca? Literalmente, parecia que ele estava num momento de fúria, mas quando na verdade ele foi visto como desordeiro pelos homens, mas fazendo a vontade de Deus. Porque aqui tem uma outra situação que pode ficar para um outro vídeo, aonde os sacrifícios já não estavam sendo feitos, porque eles estavam somente executando uma ordem social, não um verdadeiro sacrifício a Deus. E Jesus também preferiu obedecer antes a Deus do que aos homens. Então você tem mais um caso de que nem sempre obedecer à ordem social é obedecer à ordem de Deus. E você tem aceitado as imposições sociais, mesmo quando elas conflitam com a vontade de Deus? Pare e observe um pouco, tenha um olhar mais atento, um olhar um pouco mais crítico. O que você está deixando de obedecer a Deus porque está obedecendo a homens? É imposição social? É uma ordem familiar? É uma coisa no seu trabalho? É talvez alguma pirataria que ainda está pelo seu computador? Porque todo mundo baixa pirata mesmo, então eu estou fazendo o que todo mundo faz, não tem problema. O que eu e você podemos aprender com Rebeca? Que Rebeca foi contra a sociedade da sua época. Talvez ela tenha colocado em xeque a sua casa, os problemas ficaram grandes dentro da sua casa, mas ela preferiu obedecer a Deus, que Deus deu instruções claras, deu uma promessa e deu como ela seria, e ela foi uma ferramenta de Deus para movimentar a vontade do Senhor aonde ela estava. Eu e você podemos aprender muito com Rebeca. Ela, uma mulher impressionante, incrível,
que ficou taxada como aquela que ajudou a enganar, quando na verdade ela é a mulher que seguiu o plano de Deus quando o marido preferia seguir a ordem social. Eu te agradeço por ter ficado nesse vídeo comigo até aqui. Torço que você tenha aprendido com a Rebeca, tanto quanto eu nesse episódio, que normalmente acham que ela é enganadora, mas no final das contas ela é uma mulher obedecendo à vontade de Deus, porque Deus deu instruções, deu uma promessa e deu instruções que ela interpretou muito bem e não deixou a ordem social e a vontade patriarcal do seu marido seguir com a sua vontade, porque ela preferiu obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Não deixe de curtir o vídeo, não deixe de compartilhar, eu quero conversar com mais pessoas também. Coloque nos comentários o que você achou, o que você aprendeu, que detalhes você não tinha visto na história da Rebeca. E eu torço que Deus edifique muito a sua vida, tá bom? Toda semana eu tô por aqui, não esquece de assinar o canal. Um grande abraço e tchau, tchau!